que nesta manhã o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Eu repreendo toda distração, toda contenda, todo coração fechado, seja aberto para o Senhor agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que a palavra vai entrar, transformar, libertar e trazer um novo ânimo de vida, porque hoje a palavra é alegria. Nós não abrimos mãos disso, porque nós somos alegres em Cristo Jesus. O Senhor veio para trazer vida e vida abundante, e tomamos posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Projeta para mim, por favor, o livro de 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Esse é o nosso texto base do jejum. Hoje é a quinta palavra. E começamos o jejum falando, primeiramente, que você não deve retroceder. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que precisamos estar alinhados com o céu. Quantos querem a bênção de Deus? Diga amém. Quantos querem a manifestação do reino dos céus? Diga glória a Deus. Então, se você quer isso, você precisa entender, precisa estar alinhado. Por exemplo, se eu quero ser abençoado pelo pastor Elner, eu preciso estar alinhado com os pensamentos dele. Eu preciso fazer o que ele me pede, porque como consequência ele vai liberar sobre mim. Ah, pastor, mas Deus não é que nem o pastor Elner. Pastor Elner, ele tem condições. Sim, eu concordo com você. Ele não te salva por condições, ele te salva porque você crê. Mas só que a bênção, olha para mim, a bênção sobrenatural, o reino de Deus é para quem está alinhado com Deus. Não tem como você viver promessas se você está desalinhado. Faz sentido. Deus vai liberar um ministério pastoral, mas você vive no bar? Você vive na balada? Não combina. Você precisa estar alinhado com o reino dos céus, para que o céu se manifeste na sua vida. E começamos a falar algumas palavras que você precisa ter, ou que você não pode fazer para estar alinhado com o reino dos céus. E a primeira dela é: você não pode ser alguém que fala na palavra desistir. O reino dos céus, com o reino dos céus, para estar alinhado, não existe a palavra desistência. Eu falei isso na sexta-feira. E pela manhã, pastor Elner falou também sobre a palavra infrutífero. Esterilidade, obrigado. Esterilidade. Não existe a palavra do reino dos céus chamada esterilidade. Eu nasci para avançar, crescer, conquistar, que é a primeira palavra. Mas também nasci para dar frutos e frutos que permaneçam. Diga amém por isso. E ontem à noite, pastor Neto e pastor Christian concluíram a parte do sábado, falando sobre a importância de não ser natural. Você é um ser espiritual, você é um ser que tem o DNA do reino dos céus. Logo, o que você vive tem que ser baseado no sobrenatural. E muita gente está esquecendo disso. Vem para a igreja com o objetivo de pegar os 7 passos, 10 passos para viver sua vida. Não existe matemática, não existe lógica na vida espiritual. Existe um Deus que opera na vida do João, um Deus que opera na vida da Luanda de forma diferente. Deus está tratando, transformando, libertando, cada um segundo a sua vontade. Então não existe uma regra para todo mundo, existe o princípio básico. Mas a regra, como Deus vai trabalhar, não existe. E você precisa estar alinhado com os céus para que o sobrenatural opere na sua vida. E também o pastor Cristian terminou falando ontem sobre identidade. Você tem uma nova identidade, você tem uma identidade firmada no Senhor. Você é alguém que está alinhado, dependente do Senhor. E essa identidade faz você se tornar dependente. Eu estava falando para os irmãos aqui, quanto mais revelação eu tenho da palavra de Deus, mais dependente me torno do Senhor. Essa é a grande verdade. Se você anda independente, significa que você não tem revelação da palavra de Deus. Porque quem conhece Deus sabe que sem Ele é impossível viver plenamente nessa terra. E hoje eu quero falar da quinta palavra que não existe no céu, que você precisa alinhar o seu coração. E essa quinta palavra se chama tristeza. Fala para o seu irmão, tristeza. Fala para o seu irmão, tristeza não existe no reino dos céus. Então, para você estar alinhado com o reino dos céus, estar alinhado com o Senhor, alinhado com o propósito eterno de Deus, a palavra alegria tem que permanecer dentro de você. Uma coisa é sentir alegria, outra coisa é viver com o espírito da alegria. São duas coisas diferentes. Porque se você falar, eu sinto alegria a todo momento, eu vou falar, realmente você é privilegiado.
Porque eu não sinto alegria a todo momento, mas estou na posição da alegria o tempo todo, sempre crendo que Deus tem o melhor para mim. Quantos creem que Deus tem o melhor? Diga aleluia. Então eu quero ler um texto com vocês, para começar a nossa palavra, de forma rápida, em Gênesis capítulo 2, verso 7. E aqui tem um segredo do seu propósito. Se você entender esse segredo do propósito, você vai ser alegre eternamente, tanto aqui como na eternidade. Mas se você não entender o verdadeiro propósito eterno de Deus para você, você sempre vai viver debaixo de tristeza. Vamos ler o texto? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou, fala comigo, plantou, fala comigo, não, todo mundo fala comigo, fala, plantou. Então participe comigo da palavra. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou, fala comigo, colocou, no jardim do Éden para cultivar e guardar. Fala comigo, cultivar, fala comigo, guardar. Aqui está claro o seu propósito. Deus te formou, Ele colocou você num lugar específico, que é o lugar da alegria, para que você trabalhe cultivando e guardando aquilo que Ele te deu. Então, se você observar o propósito eterno de Deus, não existe tristeza. Aquele que está servindo a Deus tem que servir com prazer, tem que servir com alegria, tem que servir com satisfação. Porque desde o Éden, olha aqui para mim, desde o Éden, você foi feito para fazer a perfeita vontade de Deus. Eu e você nascemos para isso, mas as pessoas não percebem. Aí as pessoas querem sair fora do propósito eterno de Deus e fazer outras coisas. É por isso que você não encontra plena felicidade. Mas muitos estão dentro da igreja sem alegria. Muitos estão trabalhando em empresas sem prazer. Tem muitos que não têm satisfação na sua família. É uma coisa assim fora do propósito eterno de Deus. Porque se não tenho satisfação na minha família, se eu não tenho satisfação aonde Deus me colocou para trabalhar, se eu não tenho satisfação na minha igreja, significa que eu estou fora do Éden. Eu estou fora do propósito eterno de Deus. Eu estou fora da onde Deus me colocou. Então, lembre-se, separe duas coisas, sentimento e o espírito. Se você está triste, está sentindo tristeza, porque o espírito da tristeza está dominando você. Mas se você é alguém que está às vezes preocupado, às vezes chateado, mas você crer que Deus vai mudar, significa que está dentro do propósito eterno de Deus. Então todos aqueles que estão vivendo no centro da vontade de Deus, eles experimentam coisas boas, perfeitas e agradáveis. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então se é bom, perfeito e agradável, não tem como viver triste. Não tem como ficar reclamando. Não tem como viver murmurando. Não combina com a sua essência, não combina com o seu chamado, não combina com aquilo que Deus colocou para você. Se existe tristeza, você está desalinhado com o céu. E eu quero que você entenda esse princípio, porque se você não entender isso, tudo que você está vivendo como igreja, eu quero te falar com muita clareza, é algo natural, é algo desalinhado, é algo independente. Você precisa aprender a escutar a voz do Senhor e estar alinhado com Ele. Então, quando surgem nessas situações, pessoas ficam tristes na igreja, ficam tristes na família, qual que é a atitude que ele tem? A primeira questão, a primeira situação que traga um pouquinho de prazer, você troca rapidamente. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui. Rodrigo trabalha numa empresa X, que dá um salário de 10 mil reais para ele por mês. E essa empresa tem benefícios muito bons, mas de repente, ele encontra um emprego de 12 mil reais com benefícios dobrados. Logo, ele avalia e percebe que vai ter mais prazer nesse novo serviço. O que acontece com ele? Ele troca. Tem muito crente trocando uma partida de futebol, um churrasco em família, uma festa pelo culto de ação de graças ao Senhor. Tem muito crente fazendo isso. Porque ele avalia o natural, ele avalia de forma natural, ele avalia de forma que traz prazer para ele. E aí ele não consegue perceber a consequência. Por quê?
deixa eu te falar algo muito, muito importante. O mundo dá prazer. Fala para o seu irmão, o mundo tem muito, mas muito mesmo, prazer. O pecado dá prazer. As coisas fora do propósito eterno de Deus dá prazer. Mas pastor, então, se tem felicidade no mundo, por que não viver lá? Porque a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: aonde esse prazer vai terminar? Aonde esse prazer vai me levar? Quanto mais revelação do final do prazer que eu tenho, mais convicto eu estou onde eu estou. Mais convicto estou de que eu estou vivendo é o certo. Então você precisa ser um cristão que olha o futuro, que olha a palavra, que olha a promessa. Porque se você é um cristão do aqui e agora, certamente estar no domingo de manhã com 38 horas de fome não é prazeroso. Mas se você começa a enxergar que esse jejum vai mudar o seu semestre, você se sacrifica, você paga um preço, você tem disposição, porque você sabe que esse pequeno tormento, essa pequena dificuldade na carne vai produzir algo poderoso, glorioso, prazeroso, satisfatório para a minha vida. E quando eu enxergo dessa forma, eu tenho disposição. Fala comigo, disposição de ir até o fim. Então hoje eu e você precisamos entender esse princípio. Então por que parece que as coisas lá do mundo muitas vezes é melhor do que aqui estamos vivendo? Já parou para pensar? Pergunto para você, vamos ser, pastor Elner, seja sincero. Pastor é bem sincero, eu vou falar para ele. Pastor, é melhor estar com fome aqui assistindo culto, ou estar com a Simone numa piscina comendo churrasco? Não, de forma natural, bem carnal, falei. Até o pastor Elner acha que o churrasco é melhor. Você está vendo? Está vendo que a carne é miserável? Está vendo que o homem também é miserável? O homem natural é miserável? Mesmo sendo pastor, mas eu também concordo com ele. É lógico que para a minha carne, para o meu prazer, uma piscina agora de manhã, tudo bem que está friozinho, né? Uma piscina aquecida de manhã, melhorou, né? Com um churrasquinho contra filé argentino. Tô matando você, né? Tô matando você, né? Oh Deus, vou parar de falar de comida, senão eu não consigo terminar de pregar. Falta 35 minutos, irmãos. O churrasquinho é muito melhor do que estar aqui passando fome. Mas só que se eu perguntar para ele, pastor, por que você está fazendo esse jejum e vai até o final desse jejum? Porque ele está contemplando algo eterno, porque ele está contemplando que o semestre dele, por causa desse jejum, vai ser poderoso, porque ele quer escutar a voz do Senhor do futuro dele. E quanto mais eu tenho certeza do meu futuro, mais convicto eu estou do meu presente. Quero que você tenha revelação disso. Papai e mamãe, já falei, né? Deixa agitar a criança, vai ali fora e volta para cá, tá bom? Sem problema nenhum, faz parte do processo. E você aguenta aí, o bebezinho faz parte do processo também. Então, por que parece que as coisas do mundo são melhores? É melhor, para mim e para você. Por causa de uma única coisa. Fala comigo, renovação da mente. Se eu perguntar para você, alguém aqui, que nunca veio numa igreja, e ele vem para o culto pela primeira vez, e ele nunca escutou a palavra de Deus, pergunta para ele, o que é melhor, um churrasco ou jejum? Certamente esse que nunca viu na igreja fala, lógico que é um churrasco. Mas se eu perguntar para alguém que tem bastante experiências com Deus e sabe que o futuro dele com Deus é brilhante, se eu perguntar para ele, pastor, cristão, é melhor um churrasco ou jejum? Pastor, lógico que é um jejum, porque jejum eu vou escutar a voz do Senhor. Jejum eu sei que no meu futuro, porque o churrasco eu posso comer amanhã ou depois, mas o jejum não, o que Deus tem para hoje vai ser liberado hoje para a minha eternidade. São pessoas que têm revelação diferente. Por quê? Alguém consegue enxergar que o Corinthians é bom e o outro consegue enxergar que o Corinthians não é bom? Por que alguém consegue enxergar que carne é bom e o outro não consegue enxergar? Porque a mente está ensinada a um princípio. Então na vida cristã é a mesma coisa. Renovar a mente define quem você é. Eu vi aqui uma irmã, a pastora Gleice, ela fez lá a mesa do rei. Achei muito interessante isso, porque isso é bíblico. Você é o resultado das pessoas que convivem com você. Então quanto mais à mesa você sentar com as pessoas e comer com elas, mais as suas características espirituais, os seus pensamentos naturais estão transformados. Se eu conviver todos os dias com o pastor Elner, eu vou ter manias que ele tem.
E eu vou ter o jeito que ele tem, eu vou pensar como ele pensa, da mesma forma, de tal maneira que nós, depois de alguns anos, nos transformamos iguais. Se olhar um casamento, hoje, se você for falar com a pastora Soraya sobre qualquer assunto da igreja, qualquer assunto financeiro, qualquer assunto sobre filhos, você vai perceber o que ela fala é o que eu falo. Porque como nós sentamos à mesa e convivemos todos os dias, os meus pensamentos estão alinhados com ela. Por isso que não faz sentido, ei casado, você está 5, 10, 15 anos e não tem a mesma mente que a sua esposa, que é a mente de Cristo, ou vice-versa. Se está desalinhado é porque um não entendeu, não quer enxergar a promessa, um não quer viver, não quer abrir mão de si próprio. A palavra de Deus fala que temos que nos negar a si mesmo. Então renovação de mente é um princípio. Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 12, verso 1. Olha o que está escrito aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Fala comigo, transformai-vos. Todo mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você transformar sua mente, você transforma o seu presente. Se você está transformando o seu presente, porque você enxerga algo mais glorioso, mais poderoso. Por que eu casei com a pastora Soraya? Porque eu contemplei, olhando para ela, o meu futuro. Seria um pastor, um homem de Deus, próspero, feliz. Porque se eu não enxergasse isso no meu casamento, eu não casaria com ela. Por que eu troquei de empresa? Porque eu enxerguei uma possibilidade de algo melhor. Então quando você enxerga a promessa, quando você enxerga o futuro, você tem disposição de viver algo diferente. O que significa isso? Transformação de mente. Quando eu estou firme no propósito, firme no aqui e agora, significa que eu estou enxergando algo no futuro. Por que as pessoas vão para a balada? Porque acham que o futuro delas não tem. Na verdade não, deixa eu mudar a frase. Porque as pessoas não querem, vivem a balada, vivem na bebida, vivem nas drogas, vivem no prazer do pecado. Porque elas acham que elas não têm futuro. Elas acham que o futuro para elas é algo pequeno, é algo irrisório. Elas não contemplam o que Deus tem para elas no futuro. Logo, é melhor viver o presente. Então a maioria dos seres humanos na terra são dessa forma. Ninguém, se perguntar para um crente aqui, a grande maioria pelo menos tem alvos para daqui 5, 10 anos. Alvos espirituais, alvos familiares, alvos profissionais e alvos ministeriais. Mas se você falar para um ímpio, para ele, qual que é o alvo dele? É dinheiro. O alvo dele é prazer. Ele não tem nada eterno. Sempre vai acabar aqui na terra. Por isso que ele não abre mão de viver o prazer da terra. Mas se os seus olhos contemplarem a eternidade, contemplarem o reino de Deus, contemplarem a formosura de Cristo Jesus, meu irmão, você vai investir no que é eterno para sempre. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, invista no que é eterno. Então, uma coisa é fato, eu e você fomos criados para ser felizes. Essa é a realidade, para ter prazer. Para você procurar o prazer, você pode procurar no mundo ou pode procurar no reino de Deus. O fato é que prazer faz parte do nosso DNA. Aí as pessoas, olha aqui para mim, as pessoas, elas vão escolher se esse prazer vai ser no mundo ou se esse prazer vai ser na igreja. Mas só que no mundo ele é finito e na igreja ele é infinito. No reino de Deus ele é infinito. Então essa alegria precisamos ter na presença do Senhor Jesus Cristo. Lá no Éden já ensina para nós. Nós precisamos contemplar aquilo que é eterno. Jamais a nossa alma vai ter prazer verdadeiro, prazer eterno, sendo edificado fora do Éden. Não tem como. O Éden, o reino de Deus, a nova Jerusalém é o nosso fim. Se você não encontrar a felicidade aqui na terra, contemplando a eternidade, você vai ser o mais infeliz dos homens. Porque não tem como viver nessa terra plenamente feliz sem contemplar a eternidade. É por isso que o homem tem dinheiro, depois quer poder. Tem poder, quer mais poder. Quem mais poder fica doido. Fique sabendo aí, não sei se é verdade ou não, que um juiz aí muito poderoso está tomando remédio de tarja preta para dormir. O cara tem todo o poder. Todo o poder no Brasil, no mundo. Tem todo o poder, tem todo o dinheiro.
mas não é feliz. Sabe por quê? Porque não encontrou a paz verdadeira, que é a paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus. Quanto mais você quer poder deste mundo, mais doido você vai ficar. E aí a grande maioria não alcança, se torna frustrado, triste. Porque a tristeza faz parte deste mundo. Você é eterno, você tem o DNA de Cristo. A felicidade, o prazer, a satisfação faz parte do seu DNA. Encontre essa felicidade em Cristo Jesus, aleluia. Então, incrivelmente, quando as pessoas abrem mão de uma célula, quando as pessoas abrem mão do propósito eterno de Deus, abrem mão de um casamento, abrem mão daquilo que é eterno, elas tentam preencher com algum buraco. E preencher esse buraco com alguma coisa. Então, eu tenho um amigo, pastor, que ele, não vou falar que ele desviou da fé, mas ele abriu mão do ministério, chamado pastoral. E eu vejo na internet ele, o tempo todo, postando o quanto ele é feliz. Ele é feliz viajando, ele é feliz com a esposa dele, com a filha dele. Ele é feliz com o trabalho entregue lá, que trabalha numa área importante aí, o trabalho entregue da empresa dele. Ele é feliz comprando um carro novo. Eu fico olhando o tempo todo. Ele não era de postar todas essas coisas, mas de repente começou a postar. Começou a mostrar o que está fazendo, o que está acontecendo. Eu falei, pastor, o que será que está acontecendo? Ele falou, Alexandre, pelo amor de Deus, como ele precisa provar para ele mesmo que ele está mais feliz agora do que quando está no ministério. Então, quem fica todo tempo todo mostrando é porque ainda não está convencido disso. Vou te falar algo. Se toda hora você precisa mostrar suas coisas, é porque você ainda não está convencido que essa é a verdadeira felicidade. Você não é completo. Você olha, pastor, era o terno que eu comprei, ó, maravilhoso, os R$2.800. O que eu recebi do seu terno? Olha o carro que eu comprei. Olha a viagem que eu fiz. Nada contra, eu acho que você deve postar. Cuidado só para não postar no mesmo dia que você viaja. Hoje em dia a internet está terrível, tá? Viaja, curta bastante, tira bastante fotos. E depois que você viajar, você fala, essa foi minhas férias. Ótimo, sem problema nenhum. Porque às vezes você que mora em casa, principalmente quem mora em casa térrea, aqui todo mundo está te vendo, tá? Cuidado com isso. Esses dias mesmo, um pastor nosso foi assaltado da casa dele, levaram tudo. Por quê? Ele estava postando que estava viajando. Então, assim, come cuidado com isso. Só um alerta para você, como o seu pastor que te ama. Então, não tem problema você postar. Mas só que tem pessoas que querem mostrar para se autoconvencer. Eu preciso mostrar que eu estou feliz. Eu preciso mostrar que eu estou bem. Mas na verdade, existe um vazio que nós queremos preencher com o mundo e não tem como. Sem Jesus Cristo reinando na sua vida, não há plena felicidade. Sem o Senhor estar envolvido na sua vida, sem o propósito eterno de Deus estar ativo na sua vida, não vai encontrar plena felicidade. Fala para o seu irmão, se a felicidade, ela está somente num lugar: Jesus Cristo e o seu propósito. E sabe, o que tirou, olha aqui para mim, o que tirou a verdadeira alegria de Adão e Eva? Eu falei no começo que Adão e Eva estavam no lugar que Deus colocou para trabalhar, cuidando e cultivando, e ali eles estavam plenamente felizes. Só que algo aconteceu que chamou a atenção dele para outras coisas. E aí vem a serpente, que é o diabo, mostrando que existem coisas melhores do que aquilo que Deus estava apresentando. E isso nós chamamos na Bíblia de espírito de engano. Então sempre o diabo, ele vai te enganar com coisas naturais. Ele vai te enganar com coisas supérfluas. Se eu fosse falar para você que há 20 anos atrás, vamos imaginar uma coisa, se eu não tivesse a visão correta da promessa de Deus, da palavra, e eu não confiasse na palavra de Deus, há 20 anos atrás, eu não estaria aqui com os irmãos. Por quê? Há 20 anos atrás eu já tinha uma palavra que eu seria pastor, uma palavra que eu casaria com uma mulher fantástica, uma palavra que eu teria filhos maravilhosos, mas que eu tinha que permanecer no propósito de servir a igreja, de ser líder de célula, de ser discipulador e assim por diante. E Deus falou claramente comigo, e eu tinha prazer nisso. Mas eu lembro que muitas vezes o diabo apresentou coisas que para combater essa minha convicção. Porque quanto mais dentro da convicção, mais feliz eu encontraria. Mas naquele momento, principalmente na morte do meu pai,
Eu não estava feliz, estava triste. E o diabo falou: você está vendo? Não valeu a pena. Está aí, o seu pai morreu, não foi salvo. Eu fiquei pensando, é verdade, ele não foi salvo. O que vale eu dedicar minha vida a Deus? Aí quando eu saí da empresa, minha primeira empresa, aí Deus falou, aí na verdade o diabo falou: tá vendo? Você se dedicou, pediu para o seu chefe para ser estagiário de engenharia, ele nem te deu atenção. Ele falou que você seria peão o resto da sua vida. Tá vendo? Não vale a pena você dar o seu dízimo, a sua oferta, e Deus não faz. O diabo tentando me enganar mais uma vez. Aí fui casar com a pastora Soraya. Nós tínhamos a convicção do Espírito, porque Deus falou comigo. Aí de repente a liderança da nossa igreja na época tira ela da função, por causa dos problemas lá entre os jovens. Aí começa a gerar dúvida: será que ela é a mulher da sua vida, Alexandre? Ou seja, o diabo o tempo todo, antes de liberar algo novo que vem de Deus, o diabo sempre vai tentar te enganar para tirar a promessa. É incrível, irmãos. Sempre que o povo estava perto de Canaã, o diabo colocava murmuração na boca deles. Toda vez que o povo estava ali, 1 ano e 8 meses, estava perto de Canaã, eles falavam: estou com saudade da cebola do Egito. Eu estou com saudade da paz do Egito. Que paz? Eles eram escravos. Mas porque estava o sol escaldante, estava à frente de um novo tempo, para conquistar novas coisas, eles simplesmente murmuraram. Deus, Ele quer que você passe por tempos difíceis, não para te reprovar, mas para que você amadureça, para tomar posse e desfrutar plenamente da plena alegria que vem do céu. Diga aleluia. Então engano, foi engano que roubou a bênção de Adão e Eva. Foi um engano. Ela escutou, ela comparou, ter a bênção de Deus agora, ser igual a Deus agora e viver debaixo da autoridade de Deus, parece que é melhor ser igual a Deus. Muitas vezes acontece com você. Aí vem um emprego que te tira da igreja. Aí vem um enviado do inferno que te tira do propósito. Aí vem um trabalho que tira você da fidelidade. Aí vem relacionamentos no mundo que te tira do corpo de Cristo. Aí eu trabalhei num banco, os irmãos sabem como, nem a maioria não sabe, mas banco é o seguinte: você trabalha de segunda a sexta, mas quem trabalha na diretoria, assessoria, que era a minha função, sempre tem evento final de semana. É churrasco com o diretor tal, poker, cinema, sei lá, raios que aquele negócio lá, golfe, final de semana tal. Eu sempre falo: não vou. Por quê? O diabo, ele quer te envolver para tirar a plena felicidade do corpo de Cristo. Então sabe o que tirou o povo? Sabe o que tirou Adão e Eva? Engano. Sempre vai haver engano antes da sua plena felicidade em Cristo. Sempre o diabo vai tirar você do foco. Toda vez que Deus quer abençoar você de forma poderosa, gloriosa, maravilhosa, então vai acontecer, ele vem com uma proposta: que tal fazer tal coisa? Que tal não investir mais nisso? A pressão está tão grande. Será que valeu a pena para você abrir mão de tudo? Será que realmente valeu a pena? Olha como você é tratado. Olha como o líder de célula olha para você. Sua esposa, você se dedica 12 horas por dia trabalhando e ela nem te valoriza. O diabo vai falando isso para você, para te convencer. Não é numa única palavra. Você acha que a serpente falou uma única vez com Eva? Você acha que só uma conversinha rápida ela aceitou? Não, querido. Foram conversas, foram dias e dias investindo no engano. Então é assim que funciona na minha vida e na sua vida. E hoje, em nome de Jesus, você vai lançar fora todo engano e vai continuar na alegria do Senhor. Diga aleluia. Fala para o Senhor: não abra mão da alegria do Senhor. Continuando. Então todo o propósito eterno de Deus, ele envolve duas coisas. Fala comigo: alegria, trabalho. Mais forte: alegria, trabalho. Então se você está no propósito, saiba, você vai trabalhar. E muito. Mas também ao mesmo tempo, esse trabalho te traz prazer, satisfação e alegria. Pastor, eu tenho trabalhado muito na igreja. Eu tenho trabalhado muito na família. Eu tenho trabalhado muito na minha empresa. Mas eu não tenho alegria. Então existe algo errado no trabalho que você está envolvido. Ou você está sendo enganado pelo diabo. Ou uma ou outra. Ou você está fora do propósito eterno de Deus, ou você está sendo enganado e está aceitando a voz do inferno.
Então, quando falamos de propósito, sempre vai envolver alegria e trabalho. Eu e você precisamos entender isso. O trabalho de Adão era cultivar e guardar. E isso chama atenção mesmo minha. Porque, sabe por quê? Porque trabalhar para muitas pessoas é ruim. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de preguiçosos. Falam da geração Z. Ninguém quer contratar a geração Z. Geração Z, se eu não me engano, é de 96 em diante, né? Até 2000 e pouco. É uma geração que não quer trabalhar, que tem horário para trabalhar, não pode largar o celular. Eu lembro que uma entrevista de uma contabilidade vi na internet, o cara chamou não sei quantas pessoas para trabalhar, a pessoa aceitou. Quando o cara falou assim, olha, não pode mexer no WhatsApp no horário de trabalho, eu falei, recusa esse trabalho. Preguiçoso, mão curta. O diabo tem roubado a identidade dessa geração. Adão precisou trabalhar para sustentar a ele mesmo, para para sustentar a sua esposa. Mas isso era digno, porque Deus deu o trabalho, Deus ensinou o trabalho, Deus mostrou o trabalho para o homem, que é algo digno. Tanto que ele fala, quem trabalha bem, quem preside bem, quem administra bem, é merecedor de honorários dobrados. Serve para a igreja e serve para fora da igreja. Pode perceber, os melhores funcionários das empresas, eles são promovidos, são diretores. Por causa do quê? Porque se dedicam e tem alegria naquilo. Eu trabalhei no banco, eu tinha muita alegria em ser bancário. Eu era feliz no Banco Bradesco. Sou mais feliz hoje, diga amém. Mas eu era muito feliz, eu gostava muito do meu trabalho. E não era pesado, às vezes, levar uma bronca do chefe. Mas hoje na igreja, se você chama a atenção de uma coisinha, faz um bico daquele tamanho. Chama a atenção de uma coisinha, você quer sair da célula, quer sair da função. Porque você não pode se chamar a atenção, porque você é o bibelô do céu. O tchucu-tchucu de Jesus. Faça-me o favor. Eu fico imaginando Adão e Eva lá. Você acha que Adão, olha aqui para mim, você acha que Adão sabia cultivar direitinho? Era perfeito, Clodoaldo? O cara já acordou assim, é que nem uma criança. Imagine a Olivia assim, já sabe já fazer um programa de IA. Sabe fazer? Como mexer no computador? Sabe, Olivia? Não? Mas imagine só que essa idade é saber mexer. Não faz sentido. Deus foi ensinando. Fala, Adão, para de mexer assim. Não é assim que cultiva. Não é assim que faz com a laranja. Não é assim que alimenta a onça. Não é dessa forma. Então, pelo amor de Deus. Então, você ser ensinado, você ser exortado, faz parte da alegria da sua transformação. Mas só que não aceitamos. Então, Adão precisava trabalhar com prazer, com alegria, um ambiente prazeroso. Irmãos, para mim estar aqui com você todos os domingos é muito prazeroso. Se eu falto um domingo, eu fico mal. Estar a cada 15 dias com os meus pastores, toda quarta-feira, é prazeroso demais. Eu gosto tanto de estar com eles, já marquei um almoço, agora vou passar a almoçar agora um churrasquinho. Oh, Deus do céu, aleluia. Churrasquinho, estou sonhando com o churrasquinho do Felipe. E você deve fazer isso com a sua célula, porque viver igreja é prazeroso. Viver igreja é trazer satisfação. Mas tem irmãos que não têm satisfação nisso, porque são enganados, não querem trabalhar. Nós estamos com um alvo esse semestre. Toda semana os nossos membros vão visitar um ímpio ou um desviado. Diga amém por isso. Não. Quem não falou amém não vai visitar? Vou perguntar novamente. Toda semana nós, membros da Igreja Videira Itaquera, vamos visitar ou um ímpio ou um desviado. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Para quê? Para pregar o evangelho da salvação, para testemunhar do amor de Deus. Isso é o quê? Trabalho. E esse trabalho vai resultar em alegria, porque algumas pessoas vão aceitar ir para a célula com você, e outras pessoas vão aceitar ir para o encontro com você, e no final do ano nós vamos ter um grande batismo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar, valeu a pena o trabalho. Que prazer ver batizando alguém. Que prazer ver os meus filhos sendo batizados. Que prazer ver meu tio, meu primo sendo batizado. Que prazer ter o meu chefe sendo batizado. Porque trabalho e alegria faz parte do propósito eterno de Deus. Mas você precisa entender que existem pressões. Trabalhar não é fácil. Então, contudo, quando a serpente aparece para Eva, ele apresenta outro prazer. Como eu disse, o mundo tem prazer. O mundo tem prazer, mas o final do mundo é o quê? Destruição, morte. Então cuidado
em negociar valores espirituais. Cuidado em você ficar negociando princípios espirituais. Olha que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, projeta por favor, Neyman, verso 3. Estou indo para o final já. A equipe de louvor já sobe aqui para me impressionar, senão eu quero terminar no horário. Obrigado pelo ar, aleluia. Olha o que está escrito aqui, que Paulo fala: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Olha que interessante, a serpente com astúcia enganou. Deixa eu te falar algo, o mundo é perfeito em enganar. O diabo, ele é perfeito em enganar. A sua carne é perfeita em enganar. Quem aqui no meio de, vou falar meio-dia não, mas às 3 horas da tarde estava com o estômago roncando ontem? Levanta a mão bem alto. Todo mundo, né? Você que não levantou a mão, você não estava jejum, né? Certeza. Mas estava roncando. Fala para o seu irmão assim, ó. Estou terminando já. Porque a sua carne fala assim: ô Helder, Simone, come um pouquinho, só come uma calabresinha, come só um clube social, um pãozinho, porque a sua carne quer te enganar. Não, Jesus vai te perdoar, Jesus entende, você não pode ficar sem comer. A sua carne é assim, ela é safada, pilantra, miserável, sem vergonha, do diabo. Ela quer te enganar o tempo todo. Porque sabe, se você quebrar o jejum, entenda, quebrar o jejum não significa que Deus não te ama, mas quebrar o jejum é perder a oportunidade de ter experiências com Deus. A mesma coisa, eu vou investir no meu casamento, para ter tempo de intimidade, tempo de alegria, e de repente só vivo brigando? Faz sentido isso? Não, o meu casamento é para ter felicidade, mas eu vivo brigando. Porque sou enganado o tempo todo pelo diabo, achando que minha esposa é o problema do meu casamento. Não, querido, o problema se chama diabo, Satanás, Boizebu, safado, pilantra, miserável. É ele é o problema da sua vida. Não é a sua esposa, não é a sua igreja, não são as outras pessoas. É ele que te traz tristeza, é ele que te coloca num túmulo espiritual. Mas Deus quer restaurar a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Diga aleluia, glória a Deus. Então, o ruim é quando alguém acredita nisso. O ruim é quando alguém acredita que o diabo está certo. Pastor, eu não estou tão envolvido na igreja, mas eu sou feliz. Será? Deixa eu te falar algo. É para você, não tem como avaliar o seu coração. Se a sua mente o tempo todo precisa te convencer que você está no caminho certo, significa que você não é feliz. Se toda hora você precisa falar: não, estou no caminho certo, estou no caminho certo, não deu certo aqui, mas Deus está comigo, eu estou nessa empresa aqui, estou me dedicando, estou faltando na cela, mas Deus entende, Se toda hora você precisa fazer isso, é porque você não tem alegria. Você precisa esse tempo todo se convencer. Sabe como o crente anda? Paz, alegria e justiça. Eu acordo de manhã sem culpa nenhuma, eu durmo à noite sem culpa nenhuma. Na época que eu estava passando dificuldades financeiras, eu nunca pensei que Deus era culpado, que eu errei na minha escolha pastoral. Quando eu saí do Banco Bradesco, eu nunca pensei assim: será que eu tomei a atitude certa? Porque tudo que aponta para o reino traz paz, alegria e justiça. Se falta alegria para você, você não está alinhado com os céus. Se falta alegria no seu casamento, você não está alinhado no céu. O seu problema não é o esposo ou a esposa. O seu problema não é falta de dinheiro. O seu problema é entender qual que é o seu verdadeiro propósito eterno e estar nele. Se falta alegria na sua célula, é porque você está vendo os problemas, está escutando a voz da serpente, você está escutando a voz do diabo. Não, os irmãos é uma bênção. Tudo bem que dá trabalho, mas é uma bênção. Tudo bem que às vezes nos irrita, mas é uma bênção. Fala para o seu irmão: você é uma bênção na minha vida. É uma bênção, verdade. Eu não desanimo, aprendi, né? Eu não desanimar com ninguém. Eu aprendi uma coisa: se Deus colocou na minha vida o Rodrigo, eu vou ter que aguentá-lo.
ou ele pula fora por conta própria, ou nós vamos até o fim junto em nome de Jesus. Porque eu não abandono ninguém, eu não desisto de ninguém. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus não me abandonou. Na cruz do Calvário Jesus não me recusou. Eu nunca pensei em separação, porque Deus me deu a Soraya e eu vou até o fim com ela, porque na cruz do Calvário eu não fui abandonado. Eu não vou deixar a serpente me enganar, falar que é a igreja que eu estou errado, falar que o povo que Deus me deu está errado, falar que a equipe que Deus me deu está errado, falar que Deus não conduziu eu no trabalho. Ah, pastor, mas eu decidi errado. Seja bem-vindo, já decidi muito errado, mas Ele é poderoso para consertar todos os seus erros e ainda assim apontar a eternidade para você. Diga aleluia. Você precisa decidir hoje ser alegre. Para de reclamar do seu salário, para de reclamar do seu líder de célula, do seu discipulador, para de reclamar da vida. Você está escutando a voz do diabo e está aceitando isso, por isso está ficando triste. Não, não, não. Você nasceu para ser feliz plenamente. Tempos de guerra virão. E para terminar aqui, Deus é um Deus feliz. Fala comigo, Deus é um Deus feliz. Eu achava que Ele era bravo, porque quando eu pecava, eu ficava escondendo assim das missionárias, para elas não me mostrar o pecado. Estava lá na Assembleia de Deus, aí falava assim, anunciava, as missionárias falando de tal, misericórdia, deixa eu ir embora daqui. Vivia no pecado, porque achava que Deus gostava de envergonhar as pessoas, humilhar as pessoas. Essa é a visão que eu tenho, mas Deus é um Deus feliz. Ele fica feliz com a sua felicidade. Então você precisa entender esse princípio, porque existe sim o dia mau, mas dias maus não existe. Para o crente não, lá para o mundo existe. Para você tem um dia mau para resistir o diabo. É o dia que ele vem com força para querer parar você. Mas a maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Você tem a força de Cristo, amém? Mas dias maus, não. Tem dia, Puyol, que vai estar triste. Tem dia que você não quer falar com ninguém, faz parte. Mas uma semana, um mês, um ano, faz anos que você não tem alegria no seu casamento, faz anos que você não tem alegria nas suas finanças, faz anos que você não tem alegria no ministério. Isso não faz parte de Deus. Existe uma resistência do diabo. Quebra aqui o engano dele em nome de Jesus. E para terminar, o livro de Filipenses, ele é considerado a carta da alegria. Por quê? Porque o tempo todo o apóstolo Paulo está trazendo esperança. Mas tem um detalhe nessa carta de Filipenses. Eu não vou ler todos os textos, mas depois eu aconselho, são poucos capítulos. Lê Filipenses. Lá ele fala que sempre tem ânimo para vencer, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus opera. O morrer para ele é lucro e o viver é Cristo. Ele está feliz. Sabe aonde ele está falando isso? Num calabouço, preso, acusado no Império Romano. Ele está lá, goteiras. Imagina aquele lugar escuro, aquele lugar úmido, nojento, preso, acorrentado, e ele escrevendo a carta da alegria. Assim, olha, não importa o que eu estou vivendo, porque eu morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Não tem como. O que eu vou contemplar como alegria não se compara com a glória que é divina. Eu posso ter fraqueza, eu posso ter tribulações, mas não se compara com a glória. O tempo todo ele enxergava a alegria da eternidade. Sabe o que está faltando para você? Começar a contemplar mais o reino de Deus, contemplar a sua glória futura todos os dias. Deus é minha testemunha. Eu falo Maranata. Sabe o que significa Maranata? Vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Meu filho mais novo falei para ele, filho, ele falou para mim, pai, bem que Jesus poderia voltar hoje. Aí o Pedro falou assim, não, hoje não, agora. Ou foi um ou foi outro que falou isso? Eu fiquei pensando, nossa, ele entendeu. Nossa, eles entenderam. Porque não existe nada mais glorioso do que o reino de Deus. Oh, meu querido, você sofre de doença, lá não haverá doença. Você tem tristeza, lá somente tem alegria. Você passa por sofrimento, lá é a plena paz do Senhor. Contemple isso, porque essa é a nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser alegre, você nasceu para contemplar. Não deixe as circunstâncias dizer quem você é. Não deixe os problemas definirem o seu humor. Você é cidadão do céu. Você tem paz, alegria e justiça. Pegue a sua ceia
Enquanto nós cantamos um louvor, você vai pegar sua ceia e vai abrir. Quem não tem ceia, levanta a mão, por favor. Equipe de servos aqui, ó, do lado esquerdo. Tem umas 4, 5 pessoas sem ceia. Vamos louvar o Senhor Jesus. Fica a mão levantada, por favor, para pegar a ceia. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá. O véu rasgou. O véu rasgou. O caminho abriu. Tudo o véu rasgou. O caminho abriu. Tudo consumado está. pastor, como eu posso ter a certeza que eu serei completamente alegre? O sangue de Jesus vertido na cruz. Ele, em troca da alegria proposta, qual que era a alegria proposta? Eternamente com a Trindade. Ele decidiu sofrer por amor a você, para ter outra alegria, que é a ampliação da família de Deus. Então quando, olha aqui para mim, para terminar, quando você tem convicção de um futuro em Deus, nada no presente tira a sua alegria, porque você tem a convicção que o futuro sempre será melhor. Se falta alegria, está faltando futuro em Deus. Se falta alegria, está faltando visão da eternidade para você. E nesse semestre nós vamos contemplar muita visão da eternidade em nome de Jesus. Levante sua ceia e fala assim comigo: Senhor Jesus, esse cálice é o sangue da nova aliança. Cálice este que verteu na cruz com o seu sangue para perdoar os meus pecados. Hoje eu assumo a posição de filho. Hoje eu assumo a posição de eleito, de sacerdote, para viver o propósito eterno de Deus sobre a minha vida. Não aceito a tristeza, porque o Senhor trocou a alegria eterna pela cruz, para me dar a sua alegria. Tomo posse hoje da alegria eterna e viverei nesta terra, contemplando a promessa e a eternidade, em nome de Jesus. Pastor, tá bom, vou contemplar a promessa e a eternidade. Eu quero isso, mas é tão difícil. Como eu faço isso? Comendo o pão vivo que desceu do céu. Todo dia que você para pela manhã, eu desafio você, para pela manhã e feche seus olhos. Senhor, abençoe meu dia. Seja o meu guia, Espírito Santo. Não deixe eu fazer nada de errado. Vem sobre mim. Você ora, e todo dia que você pega a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, você está sendo alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Isso vai te dar força para viver a eternidade. Mas você não lê, você não ora, você não busca, e aí você quer força como? É por isso que vai contemplar o mundo. Hoje eu quero desafiar: coma esse pão vivo todos os dias, e você vai encontrar força para a eternidade, para viver nessa terra e enxergar a eternidade em nome de Jesus, amém? Levanta o seu pão, fala assim comigo: Senhor Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Ao comer este pão, eu estou cheio da Tua vida, da Tua palavra, do Teu ânimo, da Tua alegria. Não aceito outro alimento me sustentar, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o maná do deserto que alimentou
o seu povo. Tu és o meu alimento, o meu sustento, aquele que vai trazer todos os dias a alegria sobre mim. Recebo hoje esse pão vivo em nome de Jesus. Coma do seu pão, beba do seu cálice, logo em seguida compartilhe com a sua família, a sua célula. E nós estamos encerrando o nosso culto agora por esse jejum tão precioso, tão poderoso. Obrigado pela sua participação. Vem à noite, vai ser o início de um novo tempo em Itaquera, enviando a igreja de São Miguel para o culto das 3h30, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nosso ir. O caminho